Fala galera, beleza? Vou fazer aqui um videozinho diferente hoje, falando do insight do Durga, de um livro aqui que eu acabei resumindo, que se chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Então esse livro aqui ele vai nos explicar a essência da criação de novos hábitos. Legal, né? Então ele começa o livro dizendo o seguinte, que você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Ah, muito louco isso, né? Então, ele diz que 40% das ações do nosso dia já são pré-determinadas no piloto automático, que são os nossos hábitos diários, né? Escovar os dentes, né? Tomar banho, então amarrar os cadarços, passar a marcha do carro, são coisas que a gente faz já no automático. E, esse livro vai explicar que a formação desses hábitos ele leva um determinado tempo, claro, mas acontece através da repetição. Então, se você olhar hoje para a sua conta bancária, ela é o reflexo dos seus hábitos, né? Então, se a tua conta bancária estiver recheada de dinheiro, é sinal que você é uma pessoa que sabe poupar e investir o seu dinheiro, né? E sabe gastar muito bem também. Então, pessoas bem-sucedidas têm bons hábitos, principalmente com relação ao dinheiro. Ele diz que o hábito também é uma rotina que é executada regularmente. Então, dando pequenos passos, né, com consistência, a gente vai formar um novo hábito. Esse hábito pode ser um hábito saudável, né? Começar a correr, começar a fazer academia, se alimentar melhor, ter uma boa noite de sono. Então, a construção de uma boa noite de sono vem de rotinas regulares, de ir dormir cedo, de silêncio, de estar com o corpo relaxado, entre outras. Então, uma pequena ação que você faz todos os dias se torna um hábito atômico. E isso ele diz que o futuro ele está sendo decidido o tempo inteiro por você a partir dos hábitos que você tem hoje, certo? Outra questão aqui muito legal que ele explica nesse livro é que o hábito ele tem um ciclo de 4 estágios. Então, para a gente formar um novo hábito, a gente precisa do estímulo, do desejo, da resposta e, por último, a recompensa. Mas o que seria isso, né? O estímulo é aquela coisa assim, eu quero entrar no quarto e então eu preciso, o quarto está escuro, eu preciso acender a luz. Então eu tenho um estímulo de ali apertar no interruptor. E o meu desejo é que o quarto fique iluminado, né? Então quando eu vou lá e executo a rotina de apertar no interruptor, a luz se acende, então eu tenho a recompensa de um quarto iluminado. Veja só como uma coisa é simples e a gente nem pensa para executar os 4 estágios do hábito, né? Bom, eles dão um exemplo também do time de ciclismo da Inglaterra, que estava tendo um resultado muito ruim, então eles contrataram um novo treinador que ele tinha a seguinte metodologia, ele utilizava a agregação de ganhos marginais. Então isso é a mesma coisa que criar pequenos hábitos, né? Mini hábitos, agregando, quebrando as atividades em subatividades, em subtarefas. Então ele separou ali naquele time de ciclistas o uniforme, o que ele podia fazer para melhorar o uniforme, para melhorar o equipamento, para melhorar os hábitos de higiene dos atletas, para que eles lavassem melhor as mãos, para que eles tivessem um controle das emoções. Então ele foi melhorando 1% cada atividade e no todo a equipe começou a ter uma alta performance. Legal? Show. Bom, ele explica também que para a gente criar hábitos, esses hábitos eles têm que estar associados à nossa identidade. Então, eu tenho que pensar assim, que tipo de pessoa eu quero me tornar com esse novo hábito. Então, eu vou me tornar uma pessoa mais saudável, vou me tornar uma pessoa que estuda mais, que lê mais. Então, eu tenho que pensar no hábito que eu quero criar de acordo com aquilo que eu sou. Por exemplo, eu quero aprender a tocar um violão, um instrumento musical. Bom, então eu vou dedicar algumas horas para que eu desenvolva esse meu talento ou essa minha virtude com relação ao violão, à música, certo? Que é um hobby, né? Que é uma tarefa que, para mim, no caso, é um hobby, pode ser uma profissão. E ele diz o seguinte, que o que eu vou fazer agora eu tenho que decidir se o que eu estou fazendo agora vai me ajudar a me tornar o eu do futuro, aquela pessoa que eu quero ser.
Então eu tenho que escolher muito bem as ações que eu estou fazendo hoje para ver se eu estou me tornando ou não aquele eu do futuro, certo? E manter os resultados que a gente obtém, existe uma mudança comportamental que é a nossa mudança de identidade, né? Para eu conseguir manter o resultado, eu tenho que realmente me apaixonar pelo processo e ter uma mudança na minha identidade. Beleza? Aqui o Luca tá gritando, tá brincando lá fora. Bom, a outra coisa que ele explica é o seguinte, que a gente não deve focar na meta, não apenas na meta, né? Não é que focar na meta é errado, mas assim, a gente deve focar no processo, no sistema que a gente criou para mudar o hábito. Então, o segredo ele está em ter um bom sistema montado. E para isso a gente tem que melhorar 1% a cada dia, né? A primeira coisa desse foco no processo, sabendo que os vencedores e os perdedores, eles têm as mesmas metas, os dois querem ser campeão, por exemplo, na sua modalidade. O atleta lá, o judoca, ele quer a medalha de ouro, todos querem, mas por que poucos conseguem? Então, a pergunta é, por que poucos conseguem chegar na alta performance? É porque eles conseguem não só ser obcecados pela meta, mas também se apaixonar pelo processo de construção do hábito que vai levar ele a concluir aquela meta. Beleza? Por fim, ele explica que a mudança comportamental ela tem 4 leis. E ela começa da seguinte forma. A primeira lei é que a gente tem que tornar aquele hábito claro. Então a gente tem que listar durante o dia quais são os hábitos positivos e negativos que a gente tem. E priorizar os hábitos que são positivos e que são claros porque vão nos levar à nossa meta. E também dizer não para aquelas atividades que aqueles hábitos que são destrutivos, que não estão nos auxiliando em nada. Bem, o segundo ponto aqui, a segunda lei da mudança comportamental é torne-o atraente. Então o seu hábito ele tem que ser atraente, ele tem que fazer sentido, e uma estratégia para que ele seja atraente é você conseguir empilhar um hábito atrás do outro. Por exemplo, acordar, fazer uma meditação, se alimentar bem, tomar um bom café, né? Fazer exercícios físicos, ler um bom livro. Então vá colocando uma atividade após a outra para que você consiga empilhar novos hábitos. Beleza? O terceiro aspecto da mudança comportamental é torne-o fácil. Então, para isso você tem que, para que você consiga repetir aquele hábito, ele tem que ser fácil. Ele não pode ser uma coisa muito difícil. Por exemplo, se você tem que chegar em casa e fazer exercícios, então use a regra dos 2 minutos. Você tem durante 2 minutos você tem que fazer as flexões. Tem que ficar ali, começa a fazer flexão, começa a fazer abdominais. E como você ficou 2 minutos fazendo, não foi ali para a geladeira e começou a comer doce, você já está naquele ritmo de, não, vou continuar o exercício, então, já que eu já estou há 2 minutos aqui, então agora eu já iniciei um hábito, e por menor que ele seja, ele já é um passo, já é uma vitória. Naquele dia você já venceu, já iniciou algo, não foi um dia perdido. Outra coisa assim, tirar também, por exemplo, não consigo dormir direito, então tem que arrumar o ambiente. Não adianta ter uma televisão no quarto se você não consegue dormir direito. Com a televisão vai ser ainda mais difícil. Ou então, se você quer emagrecer, não adianta nada ter a despensa cheia de doces que você não vai conseguir. Provavelmente em algum determinado dia, um dia ruim, você vai sabotar o processo, vai comer doce, né? Ou vai ficar acordado até tarde, vai ficar assistindo Netflix e não vai ter tempo de ler. Então, tem que organizar o ambiente externo e tem que ser um ambiente que facilite a construção do seu hábito. E por último, tornar o hábito satisfatório. Então, o que é isso? Depois que você executou a rotina, é legal registrar esse hábito. Então, registra ele, pode ser num aplicativo ou manda lá no Instagram, marca alguém, que esse compromisso público e esse registro, por si só, ele vai gerar uma satisfação, assim, vai gerar um bem-estar. Vai lá e marcou na tua agenda que tu fez. Hoje eu andei de bicicleta, então vou marcar. Eu tenho aqui umas marcações que eu faço aqui que vão me dando motivação para seguir e satisfação para continuar aplicando aquele hábito. Beleza? Bom, esse livro aqui tem vários insights e hoje eu trouxe alguns aqui, não quero ficar muito longo esse vídeo, então
sugiro que vocês leem Os Hábitos Atômicos de James Clear. Tranquilo? Vamos nos falando aí, qualquer coisa, comentem aí embaixo, se inscrevam no meu canal e curtam aí o vídeo e a gente se fala na próxima. Um abraço.